Meus queridos, eu sou a professora Joana Lúcia. Estamos reunidos agora para mais uma videoaula, acho que será a última videoaula, tá? Da unidade 4, música, teatro e dança. E hoje nós vamos falar dos gêneros teatrais que existem, né? Existem vários gêneros teatrais e como pedagogo ou como professor de primeiro ao quinto, nos cabe apresentar para os alunos os diversos gêneros teatrais para que eles possam reconhecer as suas características, suas principais características e também escolher quais delas eles acham interessante estar interpretando. Tá certo? Então vamos lá? Vamos conhecer? Vamos para a primeira então. Oi, eu sou a Mulher Maravilha. Muito prazer. Vocês não conheciam a minha identidade, né? Sim, sou negra. Só que, por um detalhe técnico, né, deve ter acontecido algum erro que puseram mulheres brancas para contracenar a minha pessoa. Fazer o quê, né? Eu os perdoo. Eu gostaria de dizer que eu tenho muitos trabalhos fazendo ultimamente. Tenho ido a muitos hospitais, levar alegria para as criancinhas que estão internadas. Tenho ido em muitos sonhos, levar alegria para algumas pessoas, tristeza também, porque a Mulher Maravilha é maravilhosa em fazer tudo, coisas boas e coisas ruins, tá? Só que a mídia não mostra, só mostra as coisas boas. Isso tá errado. Deveria mostrar o meu outro lado maligno. Sim, maligno, de pregar peças nas pessoas, de ajudar, mas também de atrapalhar um pouquinho, porque a vida precisa de emoção. Sem emoção não somos nada. Brincadeira, né, pessoal? Isso que vocês viram, uma representação até um pouco patética, né? Mas isso é um monólogo. Quando a pessoa conversa com ela mesma num vídeo ou ela finge que está conversando com alguém, né? Querendo ou não, as nossas aulas aqui são um monólogo. E o monólogo, ele é muito utilizado quando os artistas vão fazer testes na Globo, né? É dado para eles um enredo, né? Um roteiro que eles têm que seguir e eles têm que contracenar sozinhos, né? Eles têm que interpretar esse roteiro e dependendo, né, se eles agradarem, eles são contratados ou não, né? Dependendo do personagem a que se propõe, tá certo? Então, o monólogo é isso. É uma pessoa dialogando consigo mesmo ou fingindo que está conversando com alguém, tá? Seguindo aí para os próximos gêneros. Um outro gênero teatral muito conhecido também é a pantomima. O teatro de pantomima, ele pode ser individual ou coletivo. Os artistas, né, e os personagens se vestem geralmente de preto, tá? E as mãos são colocadas luvas brancas. Por quê? Eles se vestem de preto e o cenário geralmente é preto para chamar a atenção para os gestos. O gesto e a expressão facial é muito utilizado na pantomima, porque é um teatro mudo, tá? Não tem voz. Pode ter música, mas a pessoa em si não fala. Um artista que ficou muito famoso com a pantomima foi o Charlie Chaplin. Além dele, também temos o Gordo e o Magro. São teatros, né, no princípio da televisão, quando ainda eram preto e branco, quando ainda não tinha som, talvez seja por isso que a pantomima se caracterizou, né, como um gênero bem utilizado naquela época. E é muito interessante porque geralmente tem a tendência de levar a pessoa ao humor. Existem aquelas pessoas que fazem a sombra, se caracteriza todo de preto, coloca a luva branca e fica seguindo as pessoas. Teve um quadro no programa do Gugu Liberato, né, Domingo Legal, que tinha as pessoas fazendo sombra, né? O que o outro fazia, ele fazia também.
também é pantomima, tá? A pantomima, geralmente, ela apela para o humor, tá? Para a graça. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Esse é uma versão mais adulta, tá? Porque tem um pouquinho de coisas obscenas. Mas existe, né, aquela pantomima bem infantil mesmo, bem tradicional, familiar, que é o caso do Charlie Chaplin. Sugiro para vocês assistirem o filme Tempos Modernos, que é fantástico, muito engraçado, tem uma ótima reflexão, bem atual, inclusive, embora seja do século passado ou retrasado. É bem atual o filme porque ele vem falar sobre a reflexão do capitalismo na nossa vivência, né? Mas é todo na pantomima esse filme. E esse videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é um pouquinho adulto, ele é bem engraçado e mostra o que é a pantomima, né? Então, olha aqui, antes de eu soltar, olha os elementos, né? Um artista preta, só mostra a cara dele, tem um pó branco, alguns pintam bem o rosto de branco, né? E as mãos, que vai chamar a parte, né, um pouquinho picante, eu congelei. Depois vocês assistem aí. Ele é bem legal. Observa que ele não precisou de pintar as mãos, mas tem alguns artistas pantomímicos que pintam as mãos e o rosto de branco para poder contracenar e dar uma veracidade melhor, né? Um ar de mistério também, mantendo em sigilo a sua identidade, tá certo? Vamos para o próximo. É interessante dizer, pessoal, que o teatro, ele tem origem na Grécia Antiga, tá? Século V, antes do nascimento de Cristo, era muito comum eles reunirem nos anfiteatros, né, naquelas edificações antigas que hoje só temos, né, as lembranças e algumas pilastras em pé. Eles reuniam as pessoas ali, onde eles faziam teatros de mímica, dança, teatro e música, e principalmente apresentações de cunho religioso, tá? É importante dizer que na Roma antiga, muitos reis usavam de peças de teatro também para sugerir ao povo certos costumes, certos hábitos, tá? Então, o teatro, ele é uma linguagem da cênica, né? Uma linguagem da arte muito antiga entre a humanidade, tá? E aí, pessoal, dentro dessas linguagens antigas, nós temos o alto. O alto também é uma peça teatral que antes era num ato só, daí o nome alto. E que depois, né, acabaram tendo mais altos, várias partes. Geralmente, o que predomina em um alto é o cunho religioso, é uma situação do dia a dia voltado à religiosidade, ou como uma forma satírica, né, de humoristicamente criticar uma situação do cotidiano, né, ou em uma forma bem religiosa mesmo, ou até mesmo como uma obra profana, tá? E a gente consegue ver, por exemplo, no Alto da Compadecida, que eu vou mostrar para vocês, a mistura disso. A parte satírica, a parte profana e a parte religiosa mesmo, né? Mas sem preocupações moralizantes, tá? No alto. Você não tem essa preocupação de ensinar uma noção de moral. Muito embora fique a reflexão, tá? Mas não é de cunho doutrinário, não é de cunho educativo, e sim de deboche, até mesmo de reflexão no sentido de ser hipócrita, certo? A princípio, era representadas em solenidades cristãs,
e com o surgimento de grandes autores, o alto transcendeu essa finalidade, tornando-se um gênero autônomo e autossignificativo, de alto valor significativo literário, tá? E aí, o Alto da Compadecida é um exemplo muito sensacional disso, porque durante o filme você tem, né, aquele enredo ali do padre corrupto, do bispo corrupto, da mulher que passa bife na manteiga para cachorro e dá pão velho para o funcionário e vai para a igreja e lá na igreja fala que tem que ajudar as pessoas, então acaba sendo hipócrita, como muitos católicos, protestantes, espíritos, bandistas, seja lá qual for a denominação, acaba sendo. Por quê? Leiam e estudam que tem que ser pregado uma coisa, mas na prática fazem outra. Então, o alto, ele vai apontar o dedo na ferida de cada um, né? Essas incoerências que a gente faz. E também tem o seu lado de humor. E aí, do Alto da Compadecida, eu peguei justamente a parte que fala sobre a fé. Então, olha aqui, ó. É uma parte em que o Lampião ataca a cidade, pega o dinheiro do bispo e decide que vai matar todo mundo. E aí, Chicó, né, consegue, através de uma armação ali, de fugir da morte, né? Apelando para quê? Para a fé do Lampião. Porque, embora seja ladrão, ele também tem fé. Mostra que todo ser humano tem uma crença. Né? E aí, ó, tem essa cena de que um vai decidindo quem é que vai morrer, né? Eu vou correr aqui. Excelentíssimo seu padeiro dessa cidade. Agora. E aqui, ó, Chicó, embora não tenha... Se você não tocar... Nossa, não que ele é um cara muito matuto, muito inteligente, né? É boa, mas por e aí ele inventa da gaita mágica, e agora uma forma de escapar do Lampião. Não vem, Chicó? Veio demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. E ele assim, fala da seguinte forma: se tocar a gaita, capitão, ele morre. Não tô mandando? Capitão. E ele já tinha ali um esquema já armado com o companheiro que queria simular uma morte, né? E aí o Chicó atira no companheiro, o companheiro ressuscita e o Lampião cai, né, nessa pegadinha. Só que ele morre de verdade. E o companheiro toca a gata pra ressuscitar o Lampião, mas já tá demais, porque ele já tá morto. E Chicó, ao invés de correr e fugir e salvar a sua vida, o que faz ele perder a vida é o quê? É a ambição. Vê? Observa que ele pode fugir, mas aí depois ele lembra lá, ó. Ele lembra de pegar o dinheiro. Olha lá. Uma égua, pela primeira vez na minha vida, vou matar alguém com gosto. Olha lá. Se ele não volta para pegar o dinheiro, ele tinha conseguido escapar. E aí, quem assiste e tem um olhar crítico, percebe que nesta parte, o autor, né, do Alto, ele quer dizer que dinheiro não é tudo. Que ele não tinha aquele dinheiro, ele ia viver sem aquele dinheiro da mesma forma. Se ele não tivesse sido ganancioso, ele não teria perdido a vida, né? Então, assim, é um teatro ou um filme muito engraçado, mas que não deixa de trazer uma reflexão, né? E a tempo todo se remete à religião, fazendo reflexões, né? Como que um padre cobra para fazer certas coisas, como que um bispo cobra para fazer uma oração, né? Isso deveria ser de graça. Como que a pessoa vai para a igreja, se concentra em rezar, em fazer a caridade, e trata melhor um cachorro que um ser humano. Então, essas reflexões, elas são muito pertinentes no Alto, tá? Isso é o gênero do Alto. E vale a pena vocês verem, se vocês não viram, o Alto da Compadecida, porque ele é fantástico. Ao meu ver, é o melhor filme brasileiro que deveria ganhar um Oscar.
porque ele é muito bom esse filme, né? Ele traz Jesus negro, aí todo mundo fica espantado. Aí o Chicó é o único que tem coragem de mostrar o espanto. E aí o bispo chama a atenção dele. Aí o diabo fala: cala a boca, você também se hipócrita. Você também se assustou, mas foi ele o único que teve coragem de falar. Não, quem fala isso é o próprio Jesus, né? Isso mostra a nossa fragilidade como ser humano, que a boca fala, mas o pensamento fala uma outra coisa. E aí mostra que o divino tem a capacidade de nos ouvir, de nos ver e registrar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então é bem legal, tá? Vale a pena assistir. Seguindo, então, teatro de sombras, pessoal, é sombra mesmo. Aquela parte da pantomima que eu falei, né, de que alguns humoristas imitam as outras pessoas e tudo que elas fazem, eles fazem também. A gente chama de sombra, mas é um tipo de pantomima, na verdade. A pessoa está servindo de sombra porque ela está imitando alguém nas suas atividades comuns do dia a dia, tá? O teatro de sombras, não. Ele acontece devido à sombra da pessoa projetando os seus movimentos diante de um foco de luz e um ambiente tudo escuro. Você faz o teatro de sombra acontecer, tá? Então, ele vem de uma arte antiga, oriental, do teatro oriental. As sombras são feitas com as mãos ou mesmo com papéis. Qual foi a criança que nunca brincou, né, de fazer sombra no quarto escuro, imitando um bichinho, né, um dinossauro? Aquilo ali é um teatro de sombra. Numa sala escura, você precisa de ter um ambiente escuro e você precisa de ter uma fonte de luz, que pode ser uma vela, pode ser uma lâmpada, tá? Ou uma lanterna. Os atores fazem sombra falarem, dançarem ou cantarem. E aí eu vou passar um vídeo bem conhecido e ele é emocionante porque ele é feito por um grupo de atores, tá? Que conseguem criar aí uma história emocionante, né? Eles têm um cenário bem propício para isso e uma música que vai de encontro ao que, né? Então, olha, você tem um cenário e um casal contracenando. Só que observe bem esse cenário. As pessoas são o cenário, né? Então, um casal se apaixona, aí vem a guerra, né? E eles vão ser obrigados a se separarem. Ó. A minha única curiosidade é saber qual a roupa que eles vestem. Né? Porque parece que os corpos estão nus. Eles não têm, nessa sombra aí, nenhuma identificação, né? Na roupa em si. E eles formam um cenário, eles formam um enredo, tá vendo? E eles acabam, olha, se unindo. É lindíssimo, tá? Esse teatro. Então eles casam, estão vendo? Isso foi feito, né, num reality show, como se fosse aqueles programas aqui brasileiros, né? Só que ao invés de Se Vira nos 30, por exemplo, eles tiveram cerca de 5 minutos para criar esse enredo. É muito emocionante, vocês precisam ver, né? Eles casam, ela tem um filho, ele acaba sendo separado da esposa e do filho, vão para a guerra, né? Lá na guerra ele morre e ela fica sozinha, cria criança sozinha. É lindíssimo, tá? Eu não vou contar o final, vocês precisam conhecer. Então isso é um teatro de sombra. O que vai dar toda a emoção é a sombra contrapondo-se à luz. Pode ter música, como a gente ouvia ao fundo, ou não. O cenário, ele vai de encontro com o enredo que está acontecendo ali. E não tem voz, os atores não exprimem nenhuma palavra. Ele é todo no gestual, né? No gesto do corpo mesmo, né? Continuando aí. Então, agora falaremos do musical, que foi o gênero teatral que vocês propuseram a mim quando eu havia solicitado que vocês fizessem, né, um teatro coletivo. Como vocês já sabem, o musical ele é um estilo que combina música, canção,
dança, diálogos falados, né? Está delimitado por um lado pela sua correlação com a ópera, tá? E outro pelo cabaré. Os três apresentam estilos diferentes, mas suas linhas delimitatórias muitas vezes são difíceis de conceituar. Por que cabaré, né? É sabido que nos cabarés, antigamente, as mulheres dançavam e contracenavam músicas sensuais, né? Expondo a figura do corpo para, assim, atrair clientes, certo? E aí, no cabaré, que os musicais ficaram bem famosos e conhecidos por unir a dança e a interpretação de uma música, né? E depois, esse gênero, ele é abstraído para outras finalidades, digamos assim. E não foi diferente com o teatro musical, e aí traz uma versão infantil, né, totalmente infantil, no intuito de interligar as linguagens da música, teatro e dança em um só evento. E aí a gente tem os diversos musicais muito conhecidos. Eu vou trazer para vocês o musical O Rei Leão, que foi passado no programa do Faustão, em um determinado domingo, para vocês verem a característica. Eu achei interessante porque é típico de uma entidade, digamos assim, né, um personagem da África. Observe pelos personagens, ó. E aí você tem os animais, né? Outros animais, né, participando aí, ó. Essas girafas aí. Ai, pernas de pau, né? Olha que interessante, né? Pois bem, esse então é exemplo de musical, tá? E seguindo, vamos para o próximo gênero. Esse gênero, ele é muito conhecido pelos professores de 1º ao 5º e pedagogos, que adoram fazer com crianças, que são os fantoches. Existem livros infantis que traz fantoches, existem os dedoches, que são os fantoches de dedo, ao qual você pode prender a atenção da criança. Você precisa de ter bonecos, que pode ser ventríloco, pode ser aquele de encaixar na mão, né, o fantoche em si. E geralmente os fantoches fazem teatros com uma lição de moral. Ele tem o intuito de educar, não só de entreter, mas também trazer uma reflexão para a criança, tá? É um teatro com bonecos ou de marionetes, e o termo significa, né, esse termo, fantoche. No teatro, a apresentação é feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde há palco, né, cortinas, cenários, demais características próprios, caracteres próprios são construídos especialmente para a apresentação. Então, aí na Faceli, eu tenho na sala do FTM de Artes, que vocês não tiveram, né, oportunidade de conhecer bem, um cenário desse, geralmente feito de madeira, essa casinha, né, onde você tem a cortina e você tem os bichinhos, os bonecos, onde os professores ficam atrás daquelas cortinas, né, e só os bonequinhos aparecem. Mas nada impede que o professor possa construir o dele com caixa de papelão, com caixa de sapato. Nada impede que vocês utilizem esse gênero
lá no teatro, no vídeo que vocês têm que gravar para prova 2, tá? Vocês podem improvisar utilizando de caixas de sapato, TNT e bonequinhos. Observe esse aqui, ó, esse também, tá? Mas ele é feito com fantoches. Observa que os ratinhos são bonecos em um cenário, né? E eles estão cantando, mas eles poderiam estar apenas dialogando, né? São bonecos. E é aquele de fazer assim, ó, com a mão, Tem né? sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que vem de catar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere 1000 vezes. E há pessoas, né, que se desenvolvem tão bem essa parte do ventríloco que elas conseguem falar sem mover a boca, né, a ponto de colocar o boneco no colo ou de ficar ao lado, e chama muito bem a atenção da criança, né? Um exemplo disso é o Louro José, da Ana Maria Braga. Ele é um teatro, ele é um teatro de fantoche, né? Ele é um tipo de fantoche. Pois bem, pessoal, o Hermanoteu no Egito são um grupo de teatro, né? Vocês devem conhecer esses artistas que eu vou mostrar daqui a pouco. E ele mostra uma forma satírica, né? De mostrar uma parte, ele faz uma releitura, né? Da Bíblia, e ele mostra o que é a riqueza de improvisação. O artista, ele tem que saber improvisar. Muitas coisas acontecem e não estão no script, né? Por exemplo, se ele está num teatro com pessoas assistindo, pode acontecer de algumas pessoas que estão assistindo atrapalharem a peça. E se ele não saber trazer a atenção do público novamente para ele, ele pode perder a peça, ele pode deixar de ter a graça. O limiar entre a graça e o humor, digamos assim, e o mau humor é muito estreito, é muito delgado, né? A distância entre fazer uma pessoa rir e uma pessoa chorar é grande, mas entre uma pessoa rir, aplaudir e detestar é muito pequena. Então, o artista, ele precisa focar nele o tempo todo e trazer tudo o que está acontecendo para ele, para que ele não deixe de ser o centro das atenções, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que eles conseguiram fazer isso. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um teatro, né? Uma releitura, né? De uma passagem bíblica, em que, além de sátira, né, satírica que ela traz também um exemplo de como o ator ele lidar com o improviso, né, como ele consegue improvisar mediante algo que não estava previsto, né, para acontecer, e ele consegue pegar aquilo ali e trazer para dentro do teatro dele, de modo que ele não perca o momento, a cena, né? Então, vamos observar, ó. Está no Multishow e Hermanoteu na Terra de Godard, Era o verbo, leitura da passagem bíblica. simples e puro. E aí, você tem... Eu vou, tu vais, ele vai. Silêncio! num teatro, né? Cala a boca! E aí você vê todo o enredo. Depois, era o verbo no pretérito imperfeito. Olha lá. Então ele já mescla passado e presente, né? Passado, pretérito, imperfeito. Então ele já vai trazendo a graça desde aí. Observa que o cenário é simples, No futuro né? do presente do Com uma areia ali, relembrando o deserto. Irei, tu irás, ele irá. E eu acho que eu peguei o teatro errado. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá.
Agora sim, achei o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Interessante o modo que ele começa, ó, o modo que ele dá, o movimento, a roupa. O vento do deserto, olha que interessante, né? Cruzou mares, desertos. E aí, ó, a sonoplastia ao fundo. Até encontrar as magníficas pirâmides de Gizé, nas terras do Egito. Oh, Senhor, finalmente cá estou! E aí lá vem o outro. Se aproxima dos portões do Egito! Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! E observa que ele mistura verbetes, né, gírias atuais para fazer graça, porque a gíria de hoje não era falada antigamente, né? Então ele está fazendo uma releitura, ele está dando um ar mais engraçado à história real, né? Manoteu da Petescopeia! Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia! Micalateia! Ê, saudade! Aí, ó, tá vendo? Uma outra releitura. Ele pega, Micalateia, com aquele jeito, digamos assim, sádico não, mas sexual em relação a ela, né? Como uma forma assim, peguei, né? Algo muito atual também, né? Naquela época era segredo, né? Ter relação sexual com alguma mulher. Não te lembra de mim, Manoteu? Eu não. Aqui, ó. Isaac, moleque doido, bisonhento, fala, Outra fala, moleque doido, né? Coisa de hoje. Como tens passado, Isaac? Olha, Manoteu, o modo tá de se fedendo cumprimentar, né? Não curaste aquela flor de couro que brota dos meios teus? Já estou melhor, é que me encostei um camelo para descansar e só depois reparei que estava morto. Núsica. E tu, o que fazes aqui? Ah, vim com Moisés libertar a escrava, acabei ficando aí. Vieste com Moisés? Sim. Então és o último hebreu do Egito? Tecnicamente, sim. Obrigado, Senhor, já o encontrei. E me diga uma coisa, Isaac. Por que ficaste? Não foi aquela, né? Tava lá bebendo um chopp. Aí, ó, estava bebendo um Como ali chopp. no Egito libertar escravo? Tô fazendo nada, vamos nessa. Tava à toa, né? Sempre fui mexido com Grêmio, Partido Comunista, Na época de escola. Chegamos aqui, foi lindo. Vamos nessa, galera. Aqui na nossa terra, vamos passar do Egito. Hebreu, unido, jamais será vencido. Deu certo, todo mundo indo embora, de boa, na paz. Aí, tá vendo? De repente, gente, olha pra... Hebreu unido jamais será vencido. É algo muito atual, né? Ele faz esse tempo todo, então, essa releitura de uma forma bem atual, para que as pessoas possam sorrir, né, do acontecimento. Atrás, só vê o exército da rainha. Mata todo mundo. Morreram todos? Calma. Moisés, aquele estadista, Moisés. se apoiou no cajado e disse aquela frase que, ó, guarda que desde então, foi mais ou menos assim. Corre, negada! Corre, negada! Eu jamais falaria isso, né? Mas para poder dar o ar da graça, eu quero mostrar para vocês uma parte que ele é interrompido por alguém da plateia. E o exército atrás, mata, pega, mata, corre, negada. Chegamos na margem do Mar Vermelho, eu falei, fudeu. Eu não sei nadar, metade aqui só pra nadar, fudeu, Mar Vermelho, fudeu, Mar Vermelho. Hermanotel, vai! O quê? Hermanotel, vai! Fala! Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu no Eu nem tinha... Não é esse vídeo em si. Como, na verdade, é um teatro, e o teatro ele fica aberto assim por várias temporadas, né, meses, e os artistas repetem o mesmo teatro N vezes para públicos diferentes que diariamente vão lá, né? Tem um vídeo desse e que tem uma criança na plateia. Pessoal, se você for a um teatro, não leve uma criança. Ou você fica em casa tomando conta da criança, espera ela crescer para ela ir ao teatro com você, ou não vá, porque você pode atrapalhar. E é isso que eu quero mostrar. Só mais um instante que eu vou procurar. E vou encontrar. Achei. É o mesmo teatro, só que outro. Tá? Observe que vai ser atrapalhado. O teatro vai ter interferência externa. Não curaste aquela flor de couro que brota dos meios teus? Já estou melhor. É que peregrino há muitos anos, por isso exalo este luto. Legal. E tu, o que fazes aqui? Ah, vim com Moisés libertar os escravos, acabei ficando aí. Vieste com Moisés, sim? Libertar os escravos? Sim.
Então, essa última é para o Egito. Tecnicamente. Obrigado, senhor, já o encontrei. Ei, me diga uma coisa, Sara. Por que ficaste? Não, foi aquela, né? Tava lá bebendo uma cerveja. Moisés falou, vamos ali libertar os escravos, né? Não tô fazendo nada, vamos nessa, vamos nessa. Sempre metido com Grêmio, Partido Comunista, tá, você sabe. Chegamos aqui, lindo. Vamos embora, gente. Aqui não é nosso lugar. Vamos pra casa. Caminhando e cantando. Tá todo mundo indo. Na paz, embora. Que coisa bonita. Milhares de que pessoas. aquele teatro. Olha pra trás. Olha lá. Já vou ir, neném. Peraí. Viu? Já vou ir, Ele foi interrompido por um bebê. Já vou aí, neném. Peraí. Ó. Já vou aí, neném. Neném, olha aqui, ó. Quer dizer, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele chama a atenção da mãe por ter levado a criança pra lá. E segundo, ele traz pra ele ameaça, tipo assim, pô, eu vou aí te pegar, né? Fica quieta aí, cala a boca. Né? Então ele sinaliza, mostrando pra mãe de que ela não deveria ter levado, mas ele traz toda a atenção pra ele não perder a graça. Porque é ao vivo, não tem como editar, né? Não tem como falar assim, ei, peraí, dá licença, tira o seu filho daqui e vamos continuar a graça. Não é assim, né? E a educação, né? Então, olha lá. Neném, aqui, ó. Mas quem acha graça disso é o povo, porque o neném não ia rir, né? Não vai entender. Né? Olha, ele ameaça cortar a língua do neném, ó. E o povo acha graça, bate palma, por quê? Ele foi genial em fazer A mãe tá tampando a boca dele agora, desesperada. Olha lá, a mãe tá tampando a boca dele, ó. Tá roxinho. Aí todo mundo indo embora, vamos lá, todo mundo lá, vamos nessa, vamos nessa. A gente olhou pra trás, veio o exército da rainha. Mata todo E ele não perde o foco, ele não esquece da fala, ele consegue interagir com o povo, trazer o que está acontecendo de fora, que atrapalha o teatro, chegamos na margem do Mar Vermelho. e dá continuidade ao teatro dele. A mãe consegue controlar a criança na plateia, e ele vai com a fala, com a graça. Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu no meio. Eu não tinha fumado aquele dia, não? Olha, eu não tinha fumado aquele dia. Quer dizer, ele traz a sátira num sentido de quê? Né? De, ó, eu não tava drogada, eu não fumei aquele dia, eu não peguei nenhum baseado, eu vi aquilo aconteceu, né? Então, ele traz a graça nas falas e também no contexto, embora seja ao vivo, ele não deixou aquela criança e aquela mãe sem noção atrapalhar. Ele conseguiu segurar a situação, controlar a situação e dar ainda mais provas da sua competência profissional quanto ator, né? E é isso que a gente precisa ensinar nossos alunos a fazer, a sair bem de uma situação ao vivo e a cores, a saber improvisar e não perder o ritmo, não perder a graça, não perder o foco, tá? Continuando, falaremos agora do teatro infantil, tá? Que é um teatro que tem muita importância na escola, tá? Em Portugal, ele faz parte do currículo escolar, ele é uma disciplina, ele é um componente curricular obrigatório do primeiro ciclo, porque eles veem a importância que o teatro tem para a vida da criança, tá? Por meio do teatro infantil, o aluno consegue evoluir, né, de vários níveis, na socialização, na criatividade, na coordenação, na memorização, no vocabulário, entre outros meios de comunicação e habilidades que ele precisa conquistar. Por outro lado, quando devidamente estruturado e acompanhado, ajuda o professor a perceber traços de personalidade do aluno, do seu comportamento individual e em grupo, tá? Traços do seu desenvolvimento, permite um melhor direcionamento para a aplicação do seu trabalho pedagógico. Então, assim, eu me lembro que meu filho, na educação infantil, né, 1 aninho, 2 aninhos, ele já fazia teatro. E isso é importante. A gente vê muito no CEINS os pedagogos fazendo. Interessante seria as crianças fazerem os teatros. Elas têm, sim, capacidade de fazer, basta ensaio, basta dedicação dos professores, e para elas tem uma representação muito importante para perder a vergonha, para perder a timidez, para interagir, para socializar. É uma
forma delas crescerem e amadurecerem esse lado de interpretação, tá certo? Então, nossa videoaula acaba